Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Mais uma vez nós estamos aqui para dar sequência na nossa leitura bíblica anual. E o texto proposto para hoje vai estar em Gênesis, dos capítulos 33 até o capítulo 35, tá bom? Bom, o texto que eu gostaria de destacar hoje é a própria vida de Jacó, a própria sequência do que aconteceu. Nós vemos que Jacó ele teve seu nome mudado para Israel, que foi uma mudança de destino, foi uma mudança ali que Deus operou na vida dele, né? Deixar de ser enganador para agora ser príncipe de Deus. Vemos também que ele começou a sua reconciliação com Esaú, né? Deus ele foi preparando as circunstâncias desde ter ordenado a sua volta ali para a terra dos seus pais, como também agora essa reconciliação que eles tinham essa animosidade havia mais de 20 anos, e agora eles estavam se reconciliando, né? Se abraçaram, choraram juntos, tiveram aquela situação ali, né? De estar se perdoando, e agora vão conseguir caminhar juntos, dar sequência, sem aquela mágoa, sem aquele ódio, sem aquele temor no coração, e eles puderam ali seguir as suas vidas em paz. E Jacó ele voltou para sua terra. Só que algumas situações aconteceram, né? Muitas vezes, quando nós pensamos em vida cristã, vida com Deus, pensamos, a vida vai ser de bem a melhor, nada de errado vai acontecer, todas as situações vão realmente me ajudar a ser próspero, a ter saúde, a ter portas abertas. E Deus realmente tem essas coisas para nós. Mas às vezes, durante a vida, faz parte também a adversidade, faz parte a prova, faz parte a luta. Todas essas coisas também elas acontecem na nossa vida e nós devemos ter a maturidade e estarmos preparados para que quando essas coisas elas aconteçam, nós não venhamos a perecer no deserto, não venhamos a desistir ou achar que algo extraordinário está acontecendo e na verdade faz parte da vida. Isso não é fruto de pecado, isso não é fruto de maldição, não é fruto de nada disso. Pode até ser, mas não necessariamente o é. Né? Às vezes a pessoa fala, se tem adversidade é porque tem coisa errada, se está passando por luta é porque não está na presença de Deus. E não necessariamente isso acontece. Coisas ruins podem acontecer com coisas boas. E o próprio Jesus nos alerta que no mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Então essa é a grande questão, né? Nós temos bom ânimo. Nós temos um Deus poderoso que caminha conosco, que nos ajuda, que nos consola, que nos fortalece. Quando somos feridos ou estamos magoados, ele também traz cura, traz restauração para as nossas vidas. Muitas vezes ele não vai impedir a adversidade de acontecer, mas ele vai estar conosco junto com quando nós estivermos passando pela adversidade e vai fazer com que a gente vença. Assim como Daniel, por exemplo, né? Ele não impediu Daniel de ser lançado na cova dos leões, mesmo Daniel sendo um servo fiel, mas esteve junto com ele na cova, trouxe livramento e depois fez com que ele saísse da cova e pudesse ali glorificar a Deus, pudesse dar sequência da sua vida da melhor forma possível e ali fazendo com que realmente o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Então, às vezes, nós passamos por adversidades, passamos por lutas e algumas situações contrárias. E isso aconteceu na vida de Jacó, né? Na sequência da vida dele, após, né, ele ter se estabelecido na terra, houve dois problemas basicamente. O primeiro deles é que a filha dele acabou sendo estuprada e depois os irmãos, baseado nessa situação, acabaram agindo motivados pelo ódio, mataram, né, as pessoas que fizeram mal para a filha dele e também mataram homens que não tinham nada a ver com a história, mataram toda uma cidade, saquearam seus bens, roubaram, foram realmente tomados pela irracionalidade. E ali, essa situação trouxe ódio de toda a região contra a família, contra Jacó, que não tinha nada a ver com a história, né? E também contra toda a família, contra toda aquela situação. E nesse momento, onde ele estava passando por duas situações, a situação da tristeza pelo que aconteceu com a filha, e a situação também do medo e da insegurança por conta do ódio gerado contra a vida e contra a família dele por conta da atitude dos filhos, é nesse momento que Deus aparece. Deus aparece e reafirma suas promessas, traz motivação, traz bom ânimo, traz direção para a vida de Jacó e faz com que ele realmente possa ter a força e a esperança necessária para saber que Deus é com ele, que ele vai sair daquela situação, que ele vai vencer aquelas adversidades e que ele vai continuar dando sequência na sua vida. E muitas vezes é isso que Deus faz.
Quando a adversidade ela acontece, quando a situação acontece conosco, né? É o diagnóstico contrário, é a má notícia, é o desemprego, é o problema que acontece na família, com o filho, com o marido, né? Alguma situação que acontece com a esposa, é alguma situação que pode acontecer. A gente tem que saber que existe um Deus poderoso que vai nos dar direção, vai nos dar estratégia, sabedoria, para que toda maldição, toda situação contrária que está acontecendo possa ser revertida em bênção, possa ser revertida em algo útil. Quantas vezes uma pessoa que passa por um diagnóstico contrário, né, uma doença séria sobre a sua vida e vence, ela passa a ser um instrumento de esperança e de vida para outras pessoas que estão passando por aquilo, né? Quantas mulheres que foram violentadas, sofreram violência física, violência emocional, violência até mesmo sexual, e depois Deus trouxe a restauração, trouxe cura para a vida delas, elas passaram a ajudar outras mulheres que estão passando hoje por essa situação. Então Deus ele pode usar as más experiências que nós passamos na vida como força para que nós tenhamos ali a força necessária para dar sequência na nossa própria vida em vitória e também ajudar outras pessoas que passam por esses problemas para que elas saiam dessa situação e também encontrem em Deus a força necessária para que a vitória possa acontecer. Então Deus ele faz isso conosco, né? Às vezes as situações contrárias elas vêm, elas são fora do nosso controle, podem ser fora do nosso controle, mas Deus ele nos fortalece, nos ajuda e faz com que nós tenhamos a esperança, tenhamos a fé, a cura, a restauração para vivermos, para darmos sequência na nossa vida, porque é importante. Não perecer no deserto, não ser tomado pelo ódio, não ser tomado pela vingança, né, como foi os filhos de Jacó, mas permitir que Deus ele trate o nosso coração, que ele nos cure, que ele nos restaure, porque o propósito da vida dele, né, o propósito dele para as nossas vidas é vida e vida abundante. E mesmo diante das adversidades, esse propósito ele não muda. Ele nos cura, nos fortalece, nos ajuda a crescermos e acharmos maturidade espiritual, e depois a gente vai conseguir dar sequência e vai dar sequência de uma maneira vitoriosa na presença do Senhor. Amém? Bom, então essa foi a mensagem para hoje, né? Que Deus abençoe a sua vida. Saiba que se passou por alguma situação adversa ou está passando nesse momento, pode confiar em Deus, busque a Ele de todo o coração, apresente essa situação e peça a Ele a força necessária para continuar caminhando, peça a Ele a cura e a restauração para a sua alma, para o seu coração, para a sua vida, para que você curado e fortalecido possa também, né, desfrutar do restante da sua vida e ser um instrumento de cura para outras pessoas, ter uma motivação ali de estar ajudando, né, pessoas que talvez passem pelo problema que você está passando hoje. E saiba que Deus ele tem um propósito para a sua vida e o propósito não é que você fique prostrado e pereça no deserto. Mas saiba que você vai ser mais que vencedor em Cristo, porque Ele tem vitória para a sua vida, de acordo com sua vontade, direção e propósito. Amém? Então, essa foi a palavra para hoje. Que Deus abençoe e fique na paz.